Boa noite. Há alguns dias tem uma parte da Bíblia, uma história da Bíblia que não sai da minha cabeça. E eu acabei até conversando com algumas mulheres, né? E passando para elas até mesmo dessa história. Foi direcionado para mim essa palavra quando mulheres estavam assim falando de desistir, né? Desistir do casamento, desistir da restauração, de lutar, né? E aí Deus falou comigo assim: pergunta para elas se o diabo é maior do que o Deus delas. E aí eu perguntei, falei assim: o diabo é muito maior do que Deus na tua vida? E elas me responderam que não, que o Deus era maior. E aí Deus me veio com essa história de Davi e Golias, que é uma história assim que fala sobre fé, acreditar e não duvidar. Não duvidar do Deus que é onipresente, Deus que nos abençoa. Então, está lá em em 1 Samuel, né, 17, e fala o seguinte, fala a história de Davi e Golias. Eu quero ler umas partinhas com vocês. Disse ao rei Davi: o seu servo, irá lutar contra o Golias. Quando ele falou isso, até o irmão dele ficou bravo. Como assim? Que história é essa? Você, pequenininho, vai querer lutar? Você tá louco? Né? Vamos traduzir para a palavra de hoje, né? No nosso mundo de hoje. Porém, Davi não desistiu da ideia. Seu servo toma conta das ovelhas do seu pai, disse ele. Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas, até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com este filisteu, que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me salvou das garras do leão e do urso. Me salvará das mãos desse filisteu. Olha como que Davi tinha fé. Uma fé inabalável em Deus. Coisa que muitas vezes nos falta, né? Nos falta a fé. A fé de Davi, ela é inabalável. Ele enfrentava leão, ele enfrentou ursos para poder salvar o cordeiro. Ele estava olhando para o tamanho do leão e do urso, para a força do leão e do urso, ou ele estava olhando para aquele que estava com ele, que era Cristo? E aqui continua. Aqui fala que Golias, né, tirava sarro de Davi, né? Golias tirava sarro de Davi. E Davi sempre firme na convicção. Então, o rei falou, não, então dê as armas para Davi. Né? Deu o escudo, deu a couraça, deu a espada. Só que Davi era muito franzininho, ele não conseguia. E ele falou assim, olha, eu não consigo andar. Eu vou lutar com o que eu sei, com o que eu consigo. E aqui fala. Em seguida, pegou seu cajado, apanhou 5 pedras lisas em um rio, colocou em sua bolsa de pastor e com a sua funda na mão. Funda, na verdade, é aqueles estilingue, né? E aí, ele foi em direção a Golias. E quanto mais ele chegava perto de Golias, mais Golias debochava da cara de Davi. Tipo, uma muralha diante de um franzininho. Golias caçoava de Davi e o desprezava. Mas Davi falou para ele o seguinte: você vem a mim
com uma espada, uma lança e um escudo. Mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará a vitória sobre você, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei a aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende da espada ou de lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor, e ele entregará você em nossas mãos. Olha o que Davi falou para Golias. E essa semana eu fui usada em meio ao momento que eu estava ruim, eu estava doente de cama. Mas Deus me vinha falando, tá precisando, vai ali orar. Não, tá precisando, vai ali falar com ela. E aí Deus me veio com essa história de Davi. Veio me mostrando a fé de Davi, a força de Davi. E aí, eu até falei pra pessoa, quando Deus falou assim pra mim, pergunta pra ela se o diabo é muito maior do que o Deus que ela vive, o Deus para que ela serve. O que eu quero dizer pra você? Davi, quando olhava para Golias, ele não olhava nos olhos de Golias, mas ele olhava o que estava acima de Golias. Ele olhava para o Senhor. Ele olhava para o céu, da onde vinha a provisão dele, da onde vinha a força dele. Em nenhum momento Davi tremeu, Davi duvidou do Deus que ele servia. Ele nunca olhou para Golias como um empecilho, ele nunca olhou para Golias como algo impossível. Ele sempre olhou para Golias como uma pedra pequenininha. Ele sempre olhou, na verdade, foi além de Golias. Ele olhou para Deus, ele olhava para o Senhor, porque era dali que vinha a provisão dele. Agora vamos raciocinar. Aonde que uma pedra pequena teria a força para matar uma pessoa? Aonde que uma pedrinha teria força para matar um gigante? Na verdade, não foi a pedra que matou Golias, mas foi o Espírito Santo que, através de Davi, foi em Golias e matou. Então, Davi, ele nunca olhou para o gigante como um empecilho. Ele nunca olhou para o gigante como maior do que o Deus que servia. Davi nunca olhou para o gigante, para Golias, e falou: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não. Davi, toda vez que olhava para Golias, ele declarava: o meu Deus de Israel vai sobre você mostrar para todos quem é Deus. Deus, ele não precisa que você acredite. Deus, ele não precisa que você ai, Senhor, se o Senhor pode, então faça. Não. Deus, ele faz porque ele pode, ele faz porque ele quer. Se Deus te colocou um Golias na tua frente, é porque ele sabe que você tem poder para derrotar esse Golias. Se Deus colocou um Golias na tua vida, faça como Davi. Não duvide em nenhum momento do teu Deus. O teu Deus, ele é muito maior. Sempre olhe para a frente do problema. Sempre olhe para a frente do Golias que está na sua frente. Sempre olhe para o céu, para cima, porque é de lá que vem a tua provisão, é de lá que vem a tua força, é de lá que vem o Espírito Santo de Deus. E o que aconteceu? Davi matou Golias, cortou a cabeça e jogou para as aves e para os animais. E todo o povo viu quem era Deus.
o poder de Deus. Então, quem é maior na sua vida? É o diabo que traz o Golias diante de você? Ou é o Deus que está acima do Golias, que está acima de tudo e te dá toda a provisão? Eu vou falar uma coisa para você. Eu tive um Golias muito grande na minha vida. E não faz muito tempo. Mas Deus foi tão maravilhoso, que Ele derrubou esse Golias na minha vida. Às vezes o seu Golias é uma dívida, às vezes o seu Golias é um problema no relacionamento, às vezes o seu Golias é um problema no trabalho, às vezes o seu Golias é algo tão pequenininho, mas que a gente coloca ele tão grande, tão grande, tão grande, que a gente esquece da onde vem o nosso socorro, da onde vem a nossa provisão. Por isso, eu falo para você nessa noite, seja um Davi. Que sejamos como Davi, que sejamos uns Davi, que não duvida do poder de Deus, que não duvida da provisão de Deus. Se você está com Golias, enfrente ele cara a cara e diga a ele: ei, o meu Deus de Israel, o meu Deus no qual eu sirvo, no qual eu escolhi, é muito maior do que você. Ei, o diabo, ele não tem poder sobre você. Ele tem poder sobre você. Desculpa que minha menininha empurrou aqui. Ele tem poder sobre você até onde você permitir. Agora, a partir do momento em que você tirar o Golias do foco e colocar o Espírito Santo e Deus no foco, aí você vai ver como o seu Golias é pequenininho. Do tamanho, às vezes, até de um grão de mostarda. Porque a palavra também fala, a fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. A intensidade da tua fé é que vai fazer acontecer. Assim como diz a palavra, se tiveres fé e não duvidares, se disser a este monte, levanta-te e ande, ele vai andar. Porque a tua fé foi muito maior do que os teus desafios. A tua fé foi muito maior do que o teu problema. O teu Deus é muito maior do que o teu problema. E a mesma palavra fala, se creres e não duvidares de todo o teu coração, crendo, acontecerá. Eu tinha esse problema até pouco tempo atrás. Eu acreditava, eu falava assim, não, Senhor, eu creio. E eu vou entregar em tuas mãos. Mas eu ia... Aí, naquela agonia, eu falava assim, ah, não, Senhor, tá demorando demais. Peraí, que eu vou tomar conta aqui, porque tá demorando. Se você confia, entregou, descansa no Senhor. Eu tomei posição na minha vida. Eu não vou mais olhar o tamanho do meu gigante. Eu não vou mais pelo meu tempo. E eu não vou mais pelas minhas mãos. Hoje, eu deixo tudo nas mãos daquele que é o único que pode fazer o impossível ser possível. Eu resolvi e eu escolhi entregar para Deus o meu Golias e viver o que Deus preparou para mim. Mesmo que os meus olhos não vejam, mesmo que os meus olhos vejam tudo ao contrário, vejam o impossível, mesmo que muitas vezes a minha carne doa, porque nós somos humanos, nós somos sentimento. Vai doer? Vai doer, vai ter momentos que vai doer demais. Vai ter horas que o Golias, o nosso Golias, vai pesar. Mas sabe por que pesa? Porque você não entregou o seu Golias para Deus.
Então pegue o teu Golias e mostre para ele quem é o teu Deus. O Deus que pode pegar o impossível e transformar no possível. Porque Deus pode todas as coisas. No tempo dele, do jeito dele, porque ele quer o melhor para nós. Ele é o Abba. Ele é o Abba Pai. E como que eu faço isso, Fabiane? Como que eu posso me tornar um Davi? A palavra, oração, jejum, joelho dobrado. Nós estamos numa campanha, eu e as minhas irmãs em Cristo, que eu amo, às 3 horas da manhã. Todos os dias, 3 horas da manhã. Quando uma não consegue acordar, você pode ter certeza que às 3 horas o telefone toca. É uma acordando a outra. E a gente ora. E eu não oro só por mim. Eu não oro pelo meu Golias só. Eu também oro pelo Golias da irmã. E a irmã ora pela Golias do irmão. E a irmã ora pela Golias do irmão. Foi semana passada. Eu estava aqui. E aí Deus falou pra mim: liga pra essa pessoa e ora com ela, que ela tá precisando. E eu falei, Senhor, mas eu, Senhor, eu tô com tanta coisa aqui, sabe, é isso, pai, é isso. Ele falou assim: ei, não fui eu que te ordenei? Então vá. Eu falei: opa, então eu vou. Liguei pra pessoa, comecei a conversar, aí conversei, eu ouvi toda a história dela, e eu ouvindo a história dela, eu pensei comigo: Senhor, o senhor tem certeza mesmo que o senhor quer que eu ore? Senhor, o senhor tem certeza que eu oro, Senhor? Então tá bom, vamos orar, né? E aí nessa hora veio a palavra: o teu Deus é muito maior do que esse Golias. Eu falei: opa, então vamos orar. E comecei a orar. E eu comecei a orar, e eu comecei a orar, e eu comecei a orar. E essa irmã começou a querer vomitar. Ela começou a querer vomitar. E naquela hora Deus falou para mim: hoje eu estou tirando todo o mal que estava dentro dela. Então, muitas vezes, o nosso Golias é tão pequeno diante do Golias do outro. Às vezes, a gente se preocupando tanto com o eu, Senhor, mas eu, mas eu, mas eu, mas eu. Enquanto às vezes Deus está falando assim: ei, olha para o teu lado e vai. Ore por ela, ore pelo outro, ajude o próximo. Vai, cuida dos meus enquanto eu cuido do teu. E hoje, eu decidi. Tudo que Deus me põe na mão para mim fazer, eu não vou pensar 2 vezes antes de eu fazer. Eu vou lá e vou fazer. Porque enquanto eu tô cuidando de Deus, Deus está cuidando do meu. Enquanto eu estou cuidando, ministrando, pregando, louvando para outras pessoas, Deus está cuidando do meu. E eu não tenho vergonha de dizer. Deus, ele foi tão maravilhoso para mim essa semana, tão maravilhoso. Eu estou com os braços todo machucados. Fiquei ruim, parar no hospital. E Deus tocou no coração de uma pessoa que, olha só como que é engraçado, a gente não estava tendo mais aproximação. Quantos aqui já ouviram assim? Deus vai usar uma pessoa que você menos espera para te abençoar. Foi o que aconteceu. A pessoa que eu menos esperava ligou para mim e falou assim: como é que tá a despensa da tua casa? Aí eu: tá vazia. Eu tô com 2 quilos de arroz, 2 pacotes de farinha de rosca e um pacote de feijão. Então, beleza. Quando foi de tardezinha,
bateram no portão da minha casa. E Deus falou para mim assim: lembra que eu falei? Cuida dos meus, que eu cuido do teu. Hoje, a minha despensa está cheia. E quando eu peguei aquelas comidas, eu falei: Senhor, obrigado. Porque mais uma vez o Senhor mostrou quem é o Senhor para mim. Então não importa o teu Golias, Deus vai te dar a força. E lembre-se, enquanto você cuida dos filhos do Senhor, Deus cuida de você. E Deus cuida do teu. É isso que eu tenho para dizer para você nessa noite. Seja um Davi. Enfrente o teu Golias. O teu Golias é pequeno diante do Deus que está acima da cabeça dele. Quando você estiver de frente para o Golias, não olhe nos olhos do Golias, mas olhe acima da cabeça do Golias, que você vai ver as maravilhas que Deus tem para você e as maravilhas que Ele já preparou e Ele quer te entregar. Mas às vezes você não está recebendo porque você está tão focado no teu Golias, tão focado nos teus problemas, que está impedindo você de ver o que Deus tem preparado e quer entregar nas tuas mãos. Então, seja um Davi. Enfrente o teu Golias. Olhe para cima, que é de lá que vem o teu socorro. E é de lá que vem a tua provisão. Não importa o que você está passando. Não importa. Quando você entrega nas mãos do Senhor a tua vida, o teu Golias, os teus problemas, os teus medos, as tuas frustrações, Ele faz tudo acontecer. Amém? Fica com Deus. Se você sabe de alguém que está precisando ouvir esta palavra, compartilha com ele, comenta. Porque essa palavra precisa chegar a muitas pessoas. Assim como tem chegado através de mim para algumas pessoas, assim também pode ser através de você. Fica com Deus. Até mais.